reúne pessoas de renome, seja em que área for, na indústria, na cultura, nas artes em geral, no esporte. É por isso que a gente tem um convite muito especial ao lado aqui do Caio Costa. Caio, seja bem-vindo também. Obrigado. O Caio entende tudo de futebol. Eu estou para abrir o nosso encontro e anunciar que hoje a gente tem aqui o João Paulo da Silva, o presidente do Ceará, o presidente da turma, a galera que já deve estar aí, torcendo para acompanhar a vida, a obra, o trabalho, o esforço, a estrutura que ele deu também ao time que andava na Série B, torcendo para chegar à Série A, e ele contribuiu para isso. A gente vai conversar sobre isso. Eu não vou desejando a você, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. Satisfação, vamos lá, vamos falar aí do Ceará, desses assuntos aí. Eu vou começar perguntando pelo início da sua vida de torcedor. Você estava contando ainda há pouco para mim e para o Caio que você chegou a gostar do Ceará a partir de 7 anos de idade. A minha história é engraçada, curiosa. A minha mãe foi para muito cedo do meu pai. Eu nasci filho de uma mãe solteira que não sabia nem o que era futebol. Meu pai fez ferroviário, como eu não tive contato, minha mãe foi casada novamente quando tinha 7 anos de idade, então eu torcedor de Fortaleza, apesar de não ser cearense, mas meu padrasto, ela ficou casada com 35 anos, eu falei 35 anos, e era torcedor de Fortaleza. Mas nesse intervalo, eu morava no Rio de Bonifácio, ali perto do Pagarão, do Peru, e o meu vizinho, eu tinha um colégio de idade, ali 7 anos, e pagou para o Ceará. E aí eu fui ao estádio, me levou, fomos até a pé, o Ceará decidiu jogou para o Tiradentes, ganhou de 2-0, e ali começou essa paixão pelo Ceará, eu sempre tive identidade com os times, preto e branco, então me apaixonei pelo Ceará. Mas, de fato, comecei a frequentar os estádios a partir dos 15 anos de idade. Porque eu dependia de alguém para ir para o estádio. Né? Nem sempre eu tinha essa disponibilidade, as pessoas também conseguiam, no caso, esse meu vizinho me levar. E aí, quando minha mãe casou novamente, meu padrasto era pessoa diferente do Fortaleza. Não tinha sentido eu jamais ir para o estádio. Né? E, curiosamente, eu tenho uma coisa também interessante. Eu comecei a minha vida profissional aos 15 anos de idade, muito cedo. Trabalhei no banco, na Adalto Bezerra, me deu essa oportunidade também. Na época, fiz uma prova, passei. E quando eu ingressei no banco aos 15 anos, eu dizia 2 coisas: que ia ser diretor do banco e presidente do Ceará. Então, infelizmente, não consegui ser diretor do banco, mas fiquei 20 anos, dos 14, fui gerente 14 anos de 3 bancos. Tenho um orgulho muito grande, é uma escola muito rica, que hoje faço parte do mercado financeiro, e me tornei presidente do Ceará. Né? É interessante, ele botou na cabeça que seria ou presidente de um banco, né, ou então do Ceará, e alcançou essa etapa, mas passou por um aprendizado também de encontrar pessoas torcendo Ferroviário, Fortaleza, Ceará, Tiradentes. Se o Tiradentes tivesse dado de 2-0, aquelas coisas ali, eu me identifiquei bastante. E naquela época a gente também brincava, né? Eu gostava muito de futebol, de brincar com aquele estúdio pequeno, e eu ganhei um menino, me lembro, no meu estádio, de futebol Atlético Mineiro. Era preto e branco, então foi aí que também começou a eu gostar das cores preto e branco. Na faculdade a gente tinha um totozinho e ficavam jogando, treinando era a época da ditadura, ninguém podia fazer nenhuma manifestação, não estava no totozinho lá para enganar a gente. Caio. Eu vou falar mais uma vez, obrigado pela presença. Sabe de ver uma nova de rodapé. Então, fala um pouquinho como é que foi a
pressão lá do mídia, você não vai ter uma prova, até bater esse feeling de muito antes de ter uma certa coach que gosta de colocar, mas muito antes de ter essa fixação de você ver aquele banco, você ver o que errado, você ver o que você não foi. A minha vida sempre foi muito eu e a mãe, né? Sei lá, isso pra mim é a maioridade. Então, com a minha mãe, a gente tem muita dificuldade financeira, então eu tive que ir para o mercado de trabalho já muito cedo. E aí surgiu uma oportunidade, em 93, eu tinha 14 anos, e ia ter uma prova de um concurso do banco, no Banco, e eu era um teste de seleção, eu estava dentro das condições. Eu me lembro bem que as minhas férias, eu sempre fui um bom aluno, mas sempre nunca fui ficar de recuperação, nunca fiquei de recuperação na minha vida, sempre passava de ano ali, terminava o ano letivo nas escolas ali no final de novembro, né? Então, eu passava ali, você tinha 2 meses de férias, dezembro e janeiro. Estudando por liceu? Não, eu estudei no Rafael de Queiroz. Na Avenida Alvenaria, acho que nem existe isso. Eu estudei lá a minha vida toda, da alfabetização até o terceiro ano. Então, foi o que aconteceu. Eu passei os meses de novembro, de dezembro e janeiro do ano seguinte estudando para essa prova e fui chamado no final de março. Bancário aprendiz, se não me falha a língua. Jovem aprendiz, exatamente. E aí eu fiquei em segundo lugar nessa prova e fui convidado para trabalhar. E aí, no meu primeiro dia de trabalho, eu comecei a trabalhar no dia 2 de maio de 1994. E aí, eu entrei como jovem aprendiz, o horário era de 14 a 18 horas. E o meu primeiro menores que entravam iam direto para o elevador. Eu comecei assessorista. E o meu primeiro dia de trabalho foi como assessorista. Mas o coronel Adalto, que eu disse que foi que me deu toda a oportunidade, entrou, ele era o presidente do banco, na época era o presidente do banco. E ele subiu, não sei porquê. Aí você disse, eu vou subir com ele. Ele gostou, eu fui muito educado para ele, dei boa tarde e tudo. E quando foi no dia seguinte, a minha chefe, coordenadora dos menores aprendizes, ela me chamou e disse, eu vou te tirar do elevador e colocar para tu trabalhar no departamento de crédito e de câmbio. Eu ia fazer, né? Era um trabalho como se fosse um office boy. Mas aí eu sempre fui muito aberto com as pessoas e graças a Deus aí eu caí na simpatia de praticamente todo mundo. Tinha um superintendente do banco, da época do departamento de câmbio, que ele era considerado um cara meio carrasco, né, com todos os funcionários, mas ele gostou de mim. E por coincidência, anos depois, nós fomos gerentes juntos do banco, para você ver como é que são as coisas da vida, né? Demorou quanto tempo para chegar ali? Isso foi uns 7, 8 anos. Então, você tem um tempo, um espaço curto para uma carreira no banco. E aí, eu fiquei como menor aprendiz até os meus 18 anos. E depois passei efetivado como estagiário, e aí eu fui para a agência, eu trabalhava então na administração do banco. Em 96 a administração foi para São Paulo, né, e aqui ficaram as agências, né, que o BIC foi muito forte durante muitos anos aqui na região, aliás, no Brasil todo, mas principalmente aqui, por ser genuinamente cearense. E aí, quando foi em 2002, eu tinha 22 anos, eu fui promovido para gerente júnior. E aí eu já comecei a trabalhar na agência, fiquei 3 anos, depois fui convidado para ir para um banco que era o Sudamérica, fiquei 2 anos, depois fui para um outro banco sempre a convite, fui para o banco da Ecoval, que é um banco de São Paulo que estava vindo para a Terra, estava vindo aqui para o Ceará, e aí depois eu voltei para o BIC. Fiquei mais 2 anos, e aí fiquei até 2013 no segmento bancário, e depois eu passei fui para um fundo de investimento do Beck Student, onde eu fiquei 3 anos e meio. Quer dizer, hoje você vai dar conta das pessoas, mas ela vai se preocupar com as pessoas que você vai
Graças a Deus, eu sempre eu era comercial, né, e na época os gerentes de banco até se pagavam muito, eu nem sei se isso ainda existe hoje em banco, né, mas eu cheguei a receber umas 3 luvas de saída de um banco para outro, e o mercado era muito aquecido naquela época, os bancos, o mercado começou a fazer IPOs, bancos, então estava muito líquido. Então, tinha uma necessidade muito grande de contratar gerentes e eu sempre fui muito trabalhador, sempre fui muito esforçado e graças a Deus fiz um nome nesse mercado que passei durante muitos anos. Interessante que você está dando a conta de que realmente foi a pessoa acertada para colocar os desafios que o Ceará vinha passando. Anteriormente a sua gestão, a estrutura econômica, financeira. Você deu colocou o elevador em funcionamento no Ceará. Quando eu assumi o clube como presidente, eu era o diretor financeiro da gestão anterior. Eu fui diretor financeiro durante 8 anos, durante a gestão toda do Robson. Então eu conheci o clube de A a Z. E talvez naquele momento sim fosse a pessoa mais preparada para assumir aquele desafio que não é fácil, que não foi fácil. O primeiro clube veio de um rebaixamento, de uma crise política, de uma crise financeira, e o futebol é muito resultado. Né? Até para você encontrar todo esse encaixe para chegar a ter esse resultado da bola entrar, é uma ciência que é muito difícil e não é fácil. E nós conseguimos em 2 anos e 4 meses que faço esse gestão. Atualmente, nós somos campeões de 3 campeonatos, subimos, que foi o mais importante, o Ceará voltar para a Série A. Não só pela questão financeira, mas também a grandeza do Ceará. Você vê o Ceará é um clube que tem a maior média de público, então um clube desse porte não pode deixar de estar numa Série A. Então, isso foi um desafio muito grande. E eu ainda enfrento, de forma muito transparente, a gente enfrenta ainda muitos desafios, principalmente esse ano, que é um ano mais difícil, que foi mais desafiador para que a gente possa conquistar o nosso principal objetivo, que é ficar na Série A. Você foi a presidente do diferente. Eu vou te perguntar primeiro, qual a importância do projeto que você tinha até hoje, poucas pessoas aqui e como foi essa transição para essa plataforma do Rio para participar da empresa do Rio? Bem, o projeto é 2000, um projeto muito bonito, um projeto antigo de torcedores argumentados que queriam ajudar o clube de alguma forma, financeira, social, enfim. Então, eu sempre tive vontade de entrar no Ceará. Na época, em 2009, coincidência, a gente assistia, eu e o Ed Benzel, que era diretor, assistia os jogos do Ceará no mesmo restaurante. Então, foi ele que me motivou, João Paulo, você tem vontade de entrar no Ceará, dentro do projeto da Brasileira. E eu comecei a participar, só que foi isso, eu comecei a participar só em 2012. Nessa época, eu ainda estava em banco, na época estava na Proval, e aí eu me interessei pelo projeto e conheci pessoas e torcedores que realmente queriam ajudar, e fui com esse intuito, sem pensar que um dia eu ia chegar a ser presidente. Naquele momento, é o resgate daquele sonho que você embarcou. Não, isso existia, né? Mas eu não sabia que ia chegar, né? Que ia ter, porque uma coisa que eu peço a Deus, sempre na minha vida, foi a oportunidade. Porque o resto eu tenho certeza que eu confio muito no que eu faço. E parece que você teve a sorte de colocar-se junto a pessoas que estavam lhe encaminhando. Você falou do Grisel, você falou do Adalto, você falou da presidência em 2015, quando você assumiu a diretoria financeira. Tinha pessoas que estavam auxiliando já. Tem muitas pessoas boas no Ceará, né? Por exemplo, o próprio Evandro Leitão, que era o presidente na época, me aproximei muito da diretoria que fazia parte daquele momento, me tornei conselheiro do clube em 2014, então sempre caminhando e coloquei
passei pelo Projeto 2000 como financeiro e depois fui presidente durante 2 biênios do Ceará 2000. E, se eu não me engano, de 14 a 16, 16 a 18. Eu até acumulei as 2 funções. Eu fui diretor financeiro no começo e presidente do Projeto Ceará 2000. Então, sempre me coloquei à disposição a ajudar, porque eu acho que o futebol já tem tanta dificuldade. Se você não estiver disposto para ajudar, fica mais difícil. O time estava financeiramente muito desorganizado, para lembrar aqui a nossa internauta. Você fala da época que você chegou lá. Olha, assim, do Projeto Ceará 2000, eu não tinha muito acesso a essas informações, porque são núcleos diferentes, né? A diretora, na época, assim, o Ceará era de um tamanho, estava em um tamanho, e aí, quando iniciou a gestão do Robson, foi para um outro, porque no segundo ano, o Ceará foi para a Série A. Então, eu sempre falo publicamente que um clube do tamanho do Ceará, ele precisa, o que vai ser o divisor de águas de receitas e de ter um faturamento, um orçamento maior, é a Série A. Infelizmente, hoje o modelo que foi construído de divisão de receitas é o clube que está na Série A. Passou a ser um clube empresa, realmente dentro do critério que se deve a uma empresa de realmente contabilizar recursos e lucros. Será um clube muito profissional, já de algum tempo. Isso também foi um grande desafio na época, por conta das receitas que subiram. Será um clube que tem receita em torno de 25 a 30 milhões de anos, passou no primeiro ano, talvez no segundo ano da Série A, o clube teve uma receita acima de 100 milhões. Ou seja, você tem uma organização, um profissionalismo muito maior para você dar transparência a todos esses números e ter todo esse controle. Né? E aí o futebol também foi crescendo. Eu digo muito que o Ceará ele conseguiu acompanhar esse crescimento de profissionalização do futebol. Você pega hoje clubes no Brasil que tem uma receita acima de 1 bi. É uma empresa de grande porte. Pelo Banco Central, uma empresa que fatura acima de 100 milhões de anos é uma empresa de grande porte. Então, quer dizer, hoje tem vários clubes que têm essa receita. Né? E, obviamente, as despesas também acompanharam esse processo. Por isso que o futebol ficou tão caro. Você falou, faz as coisas a pagar pesado. Eu pagava dessa forma, como é que você qual foi o mais afetado? Manter essa carreira. A pandemia, que foi uma coisa que já ficou passando a nossa vida, para tudo. E demorou para as coisas voltarem ao nível de normalidade, ou pegar o time acima mais rápido. Quando você fala bem, o grupo que não é mais acostumado a fazer isso de respeito. Dito assim, só para falar de uma série A para a série B, é uma coisa de passar um milhão de reais ao menos que você vai fazer. Só de televisão, não de TV, também tem nas outras receitas, né? Patrocínio, bilheteria e por aí vai. Nessa história. Só mesmo daquela que é garantido de qualquer coisa. O que foi mais desafiador? Manter a máquina girando em 2020, que você tinha uma receita maior, mas tudo para, todo mundo, que era o terceiro ano seguinte, sei lá, você acha que é a mesma coisa gradativamente formando um time. Mas, cara, não por acidente, aquele time faz a melhor campanha de carreira de pontos corridos. E até pela Copa do Nordeste, é um time muito valioso até hoje, a gente já sabe os nomes, aquele time, todo mundo que saiu do Ceará, saiu para pau com o Gigante, ninguém saiu para baixo, o que não saiu para cima ficou no Ceará também, você não está um time muito caro. Mas o desafio foi manter a roda girando ali, ou fazer a roda voltar a girar rápido, depois não também. Sem dúvida, o maior desafio foi em 2023, porque 2020 foi um desafio grande, mas foi um problema sistêmico. Todos os clubes estavam passando por aquele problema. Uma pandemia, que era algo novo, por exemplo, a própria Globo, que era a detentora dos direitos de transmissão daquele ano, ela suspendeu todos os pagamentos, que existia uma cláusula, se o campeonato não iniciasse, ela não tinha obrigação de pagar. E aí, no nosso caso, nós somos muito transparentes com todos os jogadores,
né? Fomos pegando o que o governo dava de benefício, né? De liberar todo mundo, aquela coisa de reduzir as cargas de horário financeiro, mas aquilo foi um risco sistêmico, foi uma coisa geral. Né? Então, 23 foi muito maior, porque já não é fácil a saída de um presidente ser interrompida no meio de um caminho e assumir, apesar de que essa pessoa que assumiu fazia parte do processo, mas não é a mesma coisa. Né? Assim, vou te falar de forma bem clara, o que nos manteve ali naquele momento foi a credibilidade que o Ceará tinha no mercado. Porque se não fossem os parceiros financeiros, a gente não tinha conseguido chegar. Esse foi o momento mais difícil? Foi mais difícil, porque o que acontece? O Ceará tinha caído de uma divisão e a expectativa nossa era de ter voltado no ano seguinte. O que, teoricamente, foi um campeonato que não tinha nenhum clube grande e o Ceará era um favorito a subir. Então, nesse caminho, aconteceram algumas coisas, tipo, teve um evento o início da Liga, onde os clubes venderam um percentual de dinheiro de transmissão para o investidor, e onde parte desse dinheiro para os clubes que estavam na Série B naquele ano não foram pagas na sua totalidade, a gente tinha feito compromisso, e aí começou uma enxurrada de dificuldades financeiras, como o transtorno, essa coisa que o clube fica impedido de contratar. Então foi um ano muito difícil, 23, até porque o Ceará foi, apesar de ter sido campeão da Copa do Nordeste, foi um campeonato muito importante, um campeonato do clube, mas a expectativa era de acesso. E ali, quando chegou meados de setembro, o Ceará nem subia nem caía. E uma das fontes de receita que o Ceará tem é o torcedor. Então, o que acontece? Setembro, você praticamente para, quem é um torcedor que vai para o estádio, vê seu time que não tem expectativa de subir, então, mas você tem que carregar seus compromissos. Então, eu tinha folha para pagar de setembro, de outubro, novembro, dezembro, para encerrar o exercício. Então, 23 foi um ano, assim, desde que eu entrei no Ceará, foi um ano mais difícil e desafiador para mim na minha gestão. Deixa eu pegar de novo um retro aqui. Você se lembra, você 7 anos, mas das primeiras idas ao estádio, lembra de que jogador realmente marcou a sua presença como torcedor? Sérgio Alves. Sérgio Alves, para mim, já disse isso para ele. Quando cantava aquela torcida, cantava a música do Sérgio Alves, eu me arrepiava. O Sérgio foi um cara, para mim, que, assim, o jogador mais emblemático. E eu vi jogar como torcedor do Ceará. Sem dúvida o Sérgio Alves. Por tudo que ele fez, pela história, pelo que ele representou, né? Então eu tenho um carinho muito grande pelo Sérgio, por tudo que ele representou para o Ceará. É mesmo que não possa ir, Ceará tem realmente gratidão pela passagem do Sérgio. Não tenho dúvida que na minha memória, o Sérgio é o jogador que mais assim, representou ali como torcedor. O Sérgio fez um gol em 2009, que foi um gol talvez do nosso acesso, né, contra o Brasiliense. A gente estava perdendo o jogo, estávamos um gol ali praticamente no final do jogo, o Ceará empata e o Sérgio Alves vira, né? Eu me lembro bem ali, como sábado à tarde no Castelão, estava lá, aquilo ali, assim, para mim foi ali foi o gol do acesso do Ceará. Qual foi a vez que você, como torcedor, saiu indignado com o time? Deve ter acontecido alguma coisa desse tipo, ou não? Ou você sempre foi um torcedor que achava tudo bem? Não, eu nunca fui muito corneteiro, né? Eu mesmo sendo torcedor, não fui aquele cara de criticado, mas saí algumas vezes chateado, não tenho dúvida. Eu, por exemplo, eu gostava como torcedor de um campeonato que era muito representativo para mim, que era a Copa do Brasil. O
Então, teve um jogo do Campeonato do Brasil que o Ceará tinha ganho do Botafogo, e aí eu saí muito chateado, porque o Ceará estava ganhando, o Ceará tinha ganho do Botafogo no Rio, em 2014, o Ceará tinha ganho do Botafogo no Rio, e faltava 5 minutos para terminar o jogo, o Ceará estava ganhando o jogo. Então, era uma classificação que estava bem caminhada praticamente, e aí no final do jogo o Botafogo conseguiu virar, e naquela época um gol fora valia 2. E aí eu me lembro bem que o Magno Alves ainda perdeu um gol e tal. Então, ali eu me lembro, eu saí muito chateado mesmo com aquele resultado, porque eu gostava muito da Copa do Brasil. Olha, duas memórias fantásticas. Esse aqui é incrível, esse também. Então, vamos puxar de memória. Tem uma brincadeira porque você falou do Estado. Você falou de outro episódio. Você tem algumas lembranças desse jogo, de alguns momentos? Mas eu me lembro que o Ceará ganhou de 2-0. E se eu não me engano, o gol foi do Hélio Carrasco. 76. Se eu não me engano. Não dá pra ser 79. Não, mas era de um atacante que ele fez os 2 gols. Pra mim tinha sido o Hélio Carrasco, mas não me recordo também bem, não, porque era muito jovem. E pra te falar a verdade, eu nunca nem fui atrás de saber. Eu sei que era 2-0. Agora, do campeonato, vamos falar do campeonato brasileiro. O que é que você acha que deve... Você concorda com tudo? Com o calendário e tal? Você acha que deve mudar alguma coisa? Olha, houve uma modificação o campeonato ia acabar praticamente no final de dezembro, houve uma das datas, eu acho que é válido, né, até para o jogador também, até porque a temporada seguinte, o campeonato cearense da Copa do Nordeste já começa em meados ali de janeiro, então o jogador também precisa descansar, é um período também que a gente trabalha muito por questões de contratação, ver quem vai sair, quem vai ficar, e também ajustar muitas coisas que dentro do nosso planejamento. Então, já que foi o campeonato acabando no final de dezembro, a gente vai ter pouco tempo para planejar o nosso ano seguinte. Né? É óbvio que o nosso objetivo é a gente ficar na Série A, permanecer na Série A. Então, quanto antes a gente puder antecipar isso, a gente poder planejar o nosso campeonato, o nosso ano seguinte. Quanto é a folha do Ceará hoje? Hoje está 6,5 milhões só de atletas. Olha, pelo que eu falo como dirigente, esses nossos encontros de CBF de Liga, o Ceará acredito que esteja entre as 3 menores folhas do campeonato brasileiro. Muito porque é aquilo que eu sempre falei, né, cara? Esse ano foi um ano mais difícil. A gente tinha que ser o mais assertivo possível. E qual era muito a minha preocupação, e eu falava internamente com o nosso staff, é o começo do campeonato. Aí vai estar no norte do que vai ser o campeonato. E graças a Deus a gente conseguiu atingir uma pontuação dentro do que foi planejado. É óbvio que ainda tem muito campeonato, tem muita coisa para acontecer, ainda tem um turno inteiro de 8 jogos. Então, a gente tem que continuar nessa mesma pegada, nessa mesma determinação. Hoje, para você ter ideia, recebi uma proposta de venda de um jogador nosso, não vou fazer, eu quis nem saber qual é o valor, eu não quero perder ninguém. Então, no final do ano, eu disse para a gente sempre conversa, mas agora eu não quero nem saber. Eu não vou dizer que é, mas eu quero muito, é óbvio que o nosso objetivo é ficar para fortalecer mais, mas também não quero perder ninguém. Então, ainda tem 3-4 meses aí de campeonato, né? Setembro, novembro, dezembro, e que o nosso objetivo é a nossa cabeça, princípio, na Série A. Você tem presença aqui desde o começo,
responsabilidade depois de muito tempo ela tem que estar mais de um ano. A gente consegue imaginar essa lembrança com mais tempo da pandemia. Eu gosto, eu acho que o seguinte, Caio, eu tenho uma visão de futebol. Eu acho que você tem que ter pessoas que conheçam realmente a instituição. Não adianta eu trazer um treinador que vai se colocar como maior do que o clube. Não vai dar certo. Vai ter problemas. Então, eu trouxe um cara, obviamente, que tinha um perfil vencedor, que é o Léo. Ele fez uma boa Série B, sendo campeão no ano seguinte. Para mim, foi o melhor nome que eu identifiquei. E para ele, esse início de Série A era desafiador para ele também, porque praticamente era a segunda temporada dele na Série A, onde a primeira ele tinha feito só 5 jogos, se não me engano, 5 ou 6 jogos em vitória. Então, para ele era um fato novo. E o Léo, ele é um treinador jovem que tem uma situação de estratégia muito importante. Ele joga de acordo com o adversário. Lógico que ele tem um estilo de jogo, mas isso também, eu acho que a gente busca um resultado dentro do que a gente tem, dentro do nosso planejamento. E no futebol, o que vale muito é isso. Às vezes você querer mudar o estilo de jogo da característica do time, naquele momento não é interessante. E você acaba indo para uma outra linha. Então, eu acho que nesse nosso retorno para a Série A foi muito importante essa manutenção. Por isso que eu falo que a minha preocupação era muito no começo do campeonato. Porque às vezes você começa perdendo 3, 4, 5 partidas, começa a pressão para demitir o treinador. E isso é um de massa, e existem pressões internas, externas, e no futebol às vezes você não consegue sustentar. É difícil, não é fácil. Quem está aqui nessa cadeira sabe que não é fácil sustentar uma pressão. E no começo do campeonato para mim foi que eu esperava de positivo a isso. A gente ter começado bem o campeonato. A gente está vendo times aqui mesmo, do nosso estado, que estão passando por esse tipo de pressão, por conta dos resultados que não estão dando corretamente. Então, estão propagando, né? Claro. E aí eu pergunto a você manteve uma atitude, um contexto de resiliência quando assumiu a presidência, para organizar financeiramente o time. Você tem demonstrado isso. O técnico parece muito mais comedido do que outros que poderiam estar aparecendo muito mais do que os jogadores, do que o time. Isso é um ponto positivo, não? Não tem dúvida. É aquilo que eu falei. Você precisa também ter um gestor que está com você que entenda a qualidade do clube. Por exemplo, a minha vontade como presidente é de poder enfrentar todos os gols em todos os jogos. Mas, infelizmente, nesse momento eu não consigo. Eu tenho que ter outras prioridades. Né? Então, cada momento é um passo. Né? Então, o Ceará ficando esse ano na Série A, próximo ano, a gente já vai subir um pouco a régua de investimento, de folha e por aí vai. Mas tudo é um passo. Não adianta a gente estar fora da realidade, porque eu, como financista, não vou ser responsável com o clube, não é o meu perfil. Né? Então, todas essas contratações que nós fizemos não tem nenhuma fora da nossa realidade. Nenhuma, todas estão dentro da nossa realidade. E acredito que, contra números, né, esses aí são os números que dizem, 90% das nossas contratações, os jogadores ajudaram, tem números satisfatórios, poucos não tiveram a oportunidade ainda de jogar, mas alguns, inclusive, já até saíram, porque talvez tivesse a oportunidade, tiveram outras propostas, mas todas as contratações que nós fizemos foram dentro da nossa realidade. E é muito importante você ter um comandante, que é o treinador do caso, que ele entende essa realidade. Então, acho que é por isso que a gente tem uma sintonia boa, eu e o Léo, porque quando ele entende esse processo do clube, ele está num processo de crescimento também profissional, junto com os caras, que para ele também é bom.
Nós estamos gravando essa conversa com o João Paulo exatamente no final de agosto, dia 26 de agosto. Hoje o time está desejo seu. É de que suba mais, claro. É o que eu faço. Eu quero pouco antes, né, fazer uns 45 pontos para me livrar, né, de qualquer possibilidade de rebaixamento e depois a gente pensar coisas maiores, ou quem sabe uma Sul-Americana, por aí vai. Como o bloco do canal essa dimensão de isso ainda está sendo discutido com a gente sabe que a competição é cruel para qualquer clube do Nordeste de São Paulo a partir só do contexto geográfico. Pode ser que também já se torna mais cruel, poderia surtir com o campeonato de diversos nos falta, a única coisa que dá para brigar é mais é poder TV, porque o maior do que seja não disputa o campeonato sozinho, tem que ter uma ligação. Essa questão da definindo como é que você pode. Vamos lá, bem lá. Com a criação das ligas, da liga, dos dois blocos, houve no lado nosso, que é o maior, que é o LSU, houve uma melhoria no percentual de diferença, né? Não foi muita coisa, tá? Porque cada um também acaba vendo o merecimento, né? O time está mais tempo na Série A, o time nunca foi para a Série B, por aí se discute isso. Eu acho até que isso é normal, não acho que isso não é nenhum problema. Agora, qual é o problema que eu vejo? Né? Clubes do tamanho do nosso, quando cai de uma divisão, aí sim é um problema gigantesco. Porque, por exemplo, para você ter ideia, ano passado eu fiz uma Série B todinha com 9 milhões de reais. Esse ano, na Série A, eu já recebi 70 e ainda tenho mais uma parte de recursos para receber no final do campeonato. Então, como é que você faz um clube de massa que você vai ser cobrado, que você vai ter que pagar as suas obrigações, enfim, você conseguir fazer uma Série B com uma diferença dessa tão grande de orçamento. Então é muito difícil. Eu vejo assim, no Brasil, por mais que se crie o fair play, que eu acredito que vai sair realmente do papel, porque o presidente da CBF está incentivando muito isso, mas eu não vejo que essa questão da distribuição de receita de clubes vai poder reduzir essa. Eu não acredito. Todo mundo vai achar porque o Manchester United vai ganhar muito mais em qualquer situação. Vai ganhar muito mais. Eu acho justo e eu acho natural. Eu imagino a ideia de fortalecer o campeonato no mercado mundial. Eu não vejo, eu não acredito que eu participo. É óbvio que cada um vai puxar para si, mas eu não acredito nessa distribuição aí em percentual mais igualitário. Eu não acredito porque tem clubes grandes que sabem que não vão cair, sabem que não vão aceitar. Por exemplo, agora recentemente a gente ia ter uma junção das duas ligas e se tornar uma liga só, pela discussão comercial. Existe a Libra e a LFU, ia continuar. Se eles ficam lá, eles iam continuar, mas ia ter um acordo, né, para se discutir comercialmente um bloco de venda, mas teve tudo que não aceitou. Então a gente tem que respeitar, a gente sabe que o clube é muito grande, mas é uma decisão que por isso eu acho difícil realmente isso. Mas eu não vejo hoje no futebol brasileiro esse o grande problema. Eu vejo o grande problema a diferença de receitas da Série A para a Série B. Aí é muito grande. Porque hoje, como eu falei aqui, o futebol está muito caro.
hoje é difícil você ter um jogador que ganha 50, 70, como as 4, 5 anos atrás de qualquer jogador, ganha em cima de prejuízo. Então, isso só vai aumentando, né? Hoje tem um clube de semana que não pode fazer isso muito para não falei, eu acho que o objetivo pode aprender com o Curitiba, talvez o Novo Horizontino, que é um time de dono, talvez tenha 2 anos seguidos, mas uma escolha, se não for maior, mas parecida, que gera um investimento alto para o time. Então, é difícil, não é fácil. Nós estamos conversando com o João Paulo da Silva, o presidente do Ceará, ele narrando aqui a sua trajetória ao longo desde os 7 anos de idade, quando ele botou os pés no presidente Vargas, para assistir uma partida entre o Ceará e o Tiradentes. Né? Isso foi de 2-0, a memória dele é 7 anos para cá, não me lembro bem. Mas aí eu te pergunto também uma coisa interessante. Você, por exemplo, sobre a sua gestão, já foram conquistados 3 títulos importantes, um bicampeonato cearense, a Copa também do Nordeste, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Você planeja tudo junto com todo um staff do time? Existem opiniões divergentes nessas ocasiões para contratar alguém que você diz assim, não, eu não quero não. Você ainda diz que não vai vender um jogador que interessa até o final do campeonato, que sinal que ele está dando resultado. Não é alguém que esteja no banco, não. Tem gente que está no banco que você jogaria fora, venderia? Jogaria fora, Não, assim, na verdade nós temos uma metodologia de trabalho, isso que eu quero saber. Principalmente no departamento de futebol, todas essas contratações elas são muito bem respeitadas, inclusive por mim. Nós criamos um procedimento de todos esses nomes, todas essas contratações elas são aprovadas pelo grupo gestor que eu faço parte, o treinador, o executivo, o CEO, o coordenador, a gente analisa. É óbvio que às vezes um ou outro pode discordar, mas eu sempre procurei respeitar isso. Eu não tenho essa sucesso social. Eu acho que foi essa forma de trabalhar, porque eu não trago, na minha gestão toda, eu banquei esse jogador. A gente respeita, e eu acho que esse papel tem que vir do presidente, de respeitar essa forma de trabalhar. Então, eu acho que é isso que vem dando certo. E usar as plataformas de tecnologia, de aumentar o nosso departamento. Por exemplo, a gente tem jogadores que estão dando muito resultado, que nunca jogou no Brasil. Por exemplo, o Fabiano é um exemplo disso, que não foi um investimento tão alto no primeiro momento. Era um jogador que estava à disposição, era um jogador hoje, um dos jogadores mais importantes do nosso programa. Então, por aí vai, analisa todos os tipos, o próprio Pedro Raul, que estava sem oportunidade lá no Corinthians, mas é um jogador que tem uma bagagem, um jogador inteligente que tem uma característica e que vem nos ajudando também. E todos esses processos é passado por esses filtros. Me corrija, ele está mais por dentro. Lucas que está voltando, que vocês... Não, aí é o Luca. Você está falando, Lucas é um jogador que é um exemplo de que foi da base, né? É isso que eu queria saber também, como é que vocês trabalham a base. O Lucas foi um jogador da base, que saiu muito jovem, foi para o Internacional, o Inter ficou com o percentual dele, e o Ceará também. E aí o contrato dele ia acabar agora em 26, 25. O Inter não tinha interesse de continuar com o jogador. Eu acho que é um jogador interessante, é jovem, tem 22 anos, tem muito mercado. E a gente fez um contrato com ele até 2027 e recuperamos, digamos assim, porque isso só foi tudo. Se
ele saísse para outro clube, o Ceará ia perder o direito econômico sobre ele. Né? Não tinha mais contrato, ele ia sair, então o que nós fizemos? A gente resolveu, existia uma possibilidade também de trazer outro jogador, que estava também na Série A, eu achei que um pouco fora da nossa realidade, a condição do jogador, né? E eu também não tinha uma certeza sobre esse jogador, então resolvi trazer essa oportunidade para o Lucas, que é um jogador jovem, um jogador que a gente conhece toda a nossa base, e tem um potencial grande que pode crescer muito. Nós temos 4 minutos aqui para a gente conversar ainda. Eu gostaria a minha última pergunta seria em relação ao futebol brasileiro, que nesse momento a gente está vendo a formação aí da seleção para cumprir calendário, agenda. Como é que você vê o futebol brasileiro, seleção? Eu acho que o Brasil acertou muito na contratação de um treinador da seleção, um treinador que impõe respeito. Temos muitos fatos, assim, o Brasil é o país que tem mais qualidade de jogadores do país, a gente sabe disso. Então, acho que o Brasil foi muito assertivo, eu acho que ele vai, aos poucos, dar o jeito dele, a cara dele para a seleção, e ele já está mostrando isso. Eu acho que ele foi muito bem ontem na coletiva que ele deu. Realmente precisa explicar para jogador porque não foi convocado. Ele quer também, na verdade, né, aproveitando esse momento para dar rodagem para outros atletas que ele quer ver. E eu acho que o caminho é esse mesmo. O Brasil tem total condições de fazer 10 times da seleção, porque tem muito potencial. Né? A gente vai para o outro lado. Qual é o peso dos funções da seleção? A seleção da seleção mais. Olha, cara, eu acho que assim, hoje, eu acho que assim, a seleção, por um tempo, ela perdeu um pouco esse elo com os clubes, né? E com o torcedor também. Eu acho que hoje o torcedor ele é muito mais fanático pelo clube dele e ele deixou um pouco de lado a seleção. Tanto é que existe um engajamento maior quando é uma Copa do Mundo, mas todo mundo faz bola em uma Copa. No tempo hoje, não tem dúvida disso. Isso é fato. Porque eu acho que o Brasil, qual é a importância? Eu vou responder a sua pergunta. É importante o Brasil sempre estar no topo, para o Brasil sempre ser visto como um país de futebol. Isso é bom. Tem um pouco, os jogadores também brasileiros têm que perder um pouco também aquela coisa de que é o futebol brasileiro. Por exemplo, você acompanha futebol. Você pega o futebol brasileiro, qualquer lance é falta. Você pega o futebol sul-americano, é futebol jogado. É difícil o árbitro parar. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho essa coisa do futebol brasileiro em relação a isso, mas é importante que o Brasil sempre continue no topo para ter mais investimentos. Até porque o futebol hoje é uma indústria. Olha, a gente agradece demais a sua vida. Eu fiz uma pesquisa eu acho que o Ceará tira 6-1. Não, pode não ser esse jogo. Vamos precisar mais. É uma pesquisa para mim, quando a gente fala isso, foi 2-0. Hoje de Zerra, zagueiro, mas Rubens fez jogo. Isso é importante. Tudo que faz um gol do outro lado da para a decisão foi tudo. Essa foi a busca para eliminar. Depois eu vou fazer a questão de eu mando os meninos para. Rapaz, se o Cata de memória, né, foi catar. Todo mundo vai responder. A gente descobre o mapa da vida também. Mas eu que agradeço aqui, para deixar aqui para vocês Obrigado. A nossa debate de vocês. Olha, eu vou agradecer, desejar boa sorte para o Ceará e que o sonho do menino de 15 anos de ser presidente do banco e diretor do Ceará possa chegar a alcançar outros pontos ainda maiores com vitórias realmente merecidas no sentido. Eu te agradeço, obrigado
esse espaço e vamos torcer aí que esse ano a gente consiga terminar o ano muito bem. Obrigado a vocês. Até o próximo encontro.